Hoje a gente vai refletir sobre definindo grandeza a partir da atitude perdoadora. E hoje o tema é o que é ser grande espiritualmente, né? Definindo grandeza a partir do perdão, a partir de uma atitude perdoadora. E o que seria a grandeza espiritual? O que é ser grande diante de Deus? O que é ser grande espiritualmente? Vocês sabem a resposta de cor, né? Jesus afirmou que no reino de Deus quem é o maior? O maior é o que serve, correto? O maior é o que serve. E talvez a gente tenha algumas dúvidas sobre como exemplificar uma atitude de serviço, mas pense em alguém que tem uma função de servir, numa casa, num restaurante, numa empresa. A pessoa que tem a função de servir, ela naturalmente carrega nas suas atitudes e na sua postura um princípio. Se ela não carregar esse princípio, ela não consegue servir. E o princípio que a pessoa que tem a função de servir carrega é o princípio de irrelevar as ofensas ou de perdoar. Imagina se uma pessoa que está numa função profissional de serviço levar a sério todos os tipos de palavras ofensivas ou de atitudes ofensivas que ela vai ter, por exemplo, num restaurante. Há muitos clientes grossos, não tem? Tem muitas pessoas que acreditam que o mínimo do poder lhes confere grandeza, e aí eles exercem esse tipo de mínimo poder com crueldade. Uma pessoa que não consegue adotar esse estilo dificilmente vai permanecer muito tempo, porque quando Jesus nos ensina que a grandeza está na capacidade de serviço, certamente é porque o servo, ou aquele que assume para si uma postura servil, não é meramente aquele que está subordinado a alguém, mas aquele que assume para si uma postura servil é aquele que aprende a ignorar as ofensas, ou é aquele que aprende a ter uma atitude perdoadora, a perdoar em todo o tempo. Como escreveu Albert Hubbard, um filósofo americano, a prova final da grandeza está em poder suportar o tratamento insolente sem ressentimento. Aquele que consegue suportar algum tipo de tratamento grosso ou insolente e não ficar ressentido, esse desenvolveu grandeza. E isso independe da sua posição profissional. Porque pessoas que têm uma função de coordenação ou de liderança também precisam engolir muitos sapos. Também precisam suportar o tratamento insolente, muitas vezes. Todos precisam aprender essa característica, se quisermos desenvolver verdadeira grandeza. Por isso a evidência da grandeza está nas atitudes perdoadoras. Nós demonstramos que perdoamos alguém quando eu adoto uma postura de não replicar o mal que alguém me fez, quando eu tenho a oportunidade disso. O perdão é o quê? O perdão é deixar de fazer o mal quando você tem a oportunidade de fazê-lo. A vingança é retribuir o mal pelo mal. A nossa justiça humana pensa nisso, né? O que é justo é pagar o mal pelo mal. Ah, mas a palavra de Deus não diz isso, olho por olho, dente por dente. Deus diz isso para evitar uma atitude pior do que aquela que foi realizada, um mal pior. Mas veja, o que Deus deseja de nós é que você se isente de fazer o mal quando alguém te faz o mal. John Henry, considerado
por alguns como um dos maiores pregadores do mundo de fala inglesa, já falecido no começo do século XX, ele afirmou que a grandeza, ela é revelada principalmente em nossas atitudes. Se você demonstra grandeza em atitude, qual que seria a atitude de maior grandeza? Dentro das Escrituras, a atitude de maior grandeza é a atitude perdoadora. A atitude de grandeza nasce de um coração que consegue perdoar, por quê? Porque ele recebeu e internalizou a graça de Deus em cada perspectiva de vida. Por isso que nós estávamos cantando aqui sobre a graça. Porque quando eu recebo a graça, e eu internalizo a graça ela é baseada no perdão imerecido. A graça ela é baseada num favor que eu recebo sem merecer. E quando eu recebo e internalizo essa graça, quando eu vivencio a partir da graça, quando eu vejo a vida a partir da graça, então eu consigo na prática desenvolver uma atitude perdoadora. E é essa atitude perdoadora que nasce da graça que me faz ser grande. Como é que eu vou conseguir perdoar quem me fez mal? Olhando para a graça de Deus que me abençoou sem eu merecer. Por isso que a grandeza de se perdoar, e até mesmo a grandeza de ser perdoado, jamais para nós pode ser um direito adquirido, é uma graça a ser replicada. Veja, você não perdoa alguém porque esse alguém conquistou o direito de ser perdoado. Ninguém tem o direito de ser perdoado. Perdão, ser perdoado e perdoar, é uma graça recebida a ser replicada. Você não foi perdoado porque você mereceu o seu perdão. Ninguém merece perdão. Perdão é algo que não se merece. Você foi perdoado por graça, sem merecer. Por isso, veja, ninguém tem o direito de ser perdoado. Ser perdoado não, é um dever, a partir de uma graça recebida. Não por acaso Jesus definiu que o padrão do nosso relacionamento com Deus também se desenvolve com o nosso relacionamento de perdão com o outro. Quando Ele nos ensina na oração do Pai Nosso, em Mateus 6, verso 12, perdoa-nos assim como eu tenho perdoado. Veja que o perdão que eu recebo é o perdão que eu ofereço. O perdão que eu ofereço é o perdão que eu vou receber. Porque, como eu afirmei anteriormente, em amor relacionamentos se iniciam, mas é por perdão que eles perduram. O amor por alguém faz você iniciar um relacionamento de amizade, afetuoso, amoroso com essa pessoa, mas esse relacionamento só vai ser mantido pelo perdão. Porque você vai precisar perdoar alguém que você ama. O amor inicia relacionamentos, o perdão perdura relacionamentos. Deus toma a iniciativa e nos perdoa para que a gente continue um processo contínuo de manutenção de relacionamentos com os outros, na igreja, fora da igreja, na família, a partir dessa iniciativa de Deus em nos amar. Por isso, o primeiro princípio que exemplifica a grandeza espiritual a partir de atitudes perdoadoras é o princípio de que perdoar é um hábito oriundo do caráter. Se você não acreditar que o perdão é algo que precisa ser habitual, sempre vai ser algo demasiadamente difícil e não verdadeiro, não de coração. O que eu quero dizer quando eu afirmo que o perdão precisa ser habitual? Veja, o que é um hábito? Um hábito é algo que você faz naturalmente, não é isso? Como é que você faz algo naturalmente? Todos nós nascemos com hábitos? Não. Nenhum hábito é inerente ao nosso nascimento. Nascemos com instintos, né? Mas os hábitos são desenvolvidos.
Por que você faz o que você faz hoje há tantos anos? Porque por muitos anos você fez o que você fez. A gente não nasce com um hábito, a gente desenvolve um hábito. E você fazer aquilo todos os dias faz com que aquilo seja internalizado. E o seu hábito define o seu destino. Veja, você planta um pensamento, você colhe uma ação. Planta uma ação, você colhe um hábito. Planta um hábito, você colhe um caráter. E planta um caráter, você colhe um destino. Nossos hábitos são frutos daquilo que nós cremos. E definem também o nosso caráter e o nosso destino. Se perdoar deve ser um hábito, o que significa isso? Que você deve treinar o ato de perdoar diariamente. Todos os dias você vai ter alguém ou algo a perdoar. A começar por si mesmo. A maior dificuldade em se auto-perdoar é daquele que não compreende que recebe perdão. E aí ele não recebe perdão do outro, ele não se perdoa, por isso ele não perdoa o outro. Perdoar a si mesmo, né? É um hábito, precisa ser perfeito para que possamos perdoar outros, a partir do perdão que recebemos de Deus. Pedro, certa vez, lá em Mateus 18, pergunta para Jesus: Mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar alguém? E o que Jesus responde? Pedro, ele, muito esperto, ele acredita que ele vai dar uma resposta surpreendente. Acho que Pedro já estava cansado de ser repreendido por Jesus tantas vezes. Jesus sempre invertia, né? Sempre falava o que Pedro não estava acostumado, porque Pedro pensava na mente humana, na racionalidade humana, Jesus estava trazendo uma verdade divina, e aí Pedro já se adianta: Mestre, será que se eu perdoar 7 vezes é suficiente? Porque Pedro foi muito esperto, né? Ele pensou assim: 7, o número que Deus gosta, né? Número perfeito. Daí Pedro já lançou: olha, Jesus, eu sei que o Senhor vai além da justiça humana, porque a justiça humana, ela nos ensina que a gente tem que perdoar uma vez, né, 2 vezes, 3 vezes, passado disso eu já me torno tonto, né? Aí Pedro falou assim: Jesus, já sei, eu vou aqui arrasar. Mestre, se eu perdoar 7 vezes, aí eu estou bem, né? Aí Jesus falou assim: Pedrão, tá de brincadeira, né, Pedro? 7 vezes? Pedro, 70 vezes 7, tá bom para você? O que Jesus quer dizer? Jesus não está falando um número mágico para você ficar contando. Aí, eu pergunto para vocês assim: você registra quantas vezes você teve que perdoar alguém? Tá, eu registro, pastor, eu já tive que perdoar a mesma pessoa 5 vezes. Poxa, 5 vezes, ainda falta aí 485. Ó, quando você chegar no número 490, se você perdoar alguém 490 vezes, significa que por 490 vezes você teve que perdoar a mesma pessoa. Sabe o que aconteceu? Você criou um hábito. Estamos juntos, irmãos? Se você teve que perdoar a mesma pessoa 490 vezes, você criou o hábito de perdoar ela. Porque você já perdoou muitas vezes. Isso já virou habitual para você. E o que Jesus está nos dizendo é que o perdão precisa ser um hábito. Precisa ser algo que eu vou fazer sempre. Aliás, Jesus conta uma parábola lá em Mateus capítulo 18, no verso 21 a 35, e ele fala que um homem que devia uma dívida para um rei, e aí o rei fala assim: você vai ter que pagar essa dívida, se você não pagar, eu vou prender você e toda a sua família. Aí o homem implora para não precisar pagar. E aí o que diz o texto bíblico? Então, Jesus conta essa parábola que esse rei perdoou a dívida desse homem, mas imediatamente esse homem vai e cobra um outro que devia para ele também. E ele fala assim: me paga a dívida. E aí ele não perdoa quem devia para ele. O rei descobre que quem tinha sido perdoado não perdoou, então ele vai e prende aquele homem.
E Jesus finaliza dizendo isso, que tem que ter misericórdia daqueles a quem, se você recebeu misericórdia, você deve replicar a misericórdia. Assim lhes fará o Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Mateus 18:35. E se você analisar o texto bíblico em grego, eu fiz isso, Jesus está trazendo aqui um detalhe que é muito interessante, porque ele fala assim que aquele homem que não perdoou, ele devia muitas quantidades de prata. No original, em grego, equivaleria isso hoje, nas conversões atuais, a quantidade de prata que ele devia, era o equivalente a 20 milhões de reais. É uma dívida inimaginável. Como é que alguém faz uma dívida de 20 milhões de reais? Deve ter tido juros compostos daí, né? Deve ter sido uma bola de neve assim, cartão de crédito. Mas sabe quanto que o outro devia para o cara que devia 20 milhões? A pessoa que ele cobra devia para ele 2.050 reais. Que eram os 100 denários. Ele cobra, ele não perdoa 2.000 reais, mas é perdoado de 20 milhões. E Jesus está falando assim, é isso que vocês fazem. Quando vocês não demandam o perdão, quando vocês não conseguem perdoar, quando vocês se recusam a perdoar o outro, é isso que vocês estão fazendo. Deus perdoou 20 milhões de vocês, e vocês estão cobrando 2.000. Deus perdoou todos os seus pecados, no momento em que você creu pela fé, e você não consegue perdoar o outro. O perdão devia ser apenas uma replicação daquilo que ele recebeu. Pedro, quando ele chuta assim, Deus, é suficiente eu perdoar 7 vezes? Pedro está se portando com muito orgulho, né? Porque ele acha que 7 ia ser mais do que a maioria. Talvez você pense assim também. Mas eu já perdoei muitas vezes. Mas eu perdoo as pessoas. E Pedro estava nesse lugar de alguém que estava acima do outro, porque ele conseguia perdoar, e para ele 7 vezes era o número que ele conseguiria perdoar. Mas ele também agiu com hipocrisia, porque ele considerou que estava além do ideal. Os rabinos, na época de Pedro, ensinavam que você podia perdoar até 3 vezes, na 4ª vez você não precisava mais. A ideia é perdoe sem registros, como hábito, né? Sabe, se a gente não desenvolve o hábito, né, dessa motivação que nasce da graça, eu vou ter relacionamentos abusivos e manipuladores. Alguém que desenvolve um relacionamento com outra pessoa, com base nessa contagem, ele vive como se fosse uma contagem de pontos. A contagem de pontos, dentro de um casamento, por exemplo, é o caminho para a destruição. O que é a contagem de pontos, né? A pessoa pensa assim, olha, lavei a louça hoje. Aí ele fala assim, ganhei 1 ponto. Arrumei a cama, ganhei 2 pontos. Fiz tal coisa, ganhei 3 pontos. E aí ele vai contando ponto, e ele acha que quanto mais ele faz, mais ele tem direito de cobrar. Certo? Mas sabe o que é isso? Isso é tudo menos amor. Sabe por quê? Porque 1 Coríntios capítulo 13 diz assim, o amor não busca nada em troca. O amor tudo crê, o amor tudo suporta, o amor tudo espera. Contagem de pontos não é amor, é conveniência e é manipulação. É você usar daquilo que você faz como um método de aprisionar o outro. Quando você faz o que você faz, não porque você quer cobrar, mas porque isso já é algo habitual, aí você não tem mais esse sistema de troca de recompensas. Aí você se liberta para um relacionamento saudável. Diz Lloyd Jones
que a prova que você e eu fomos perdoados é que perdoamos outros. Porque o homem que sabe que foi perdoado, em virtude do sangue vertido por Cristo e nada mais, é um indivíduo que sente a compulsão de perdoar outros. Aquele que realmente sabe que foi perdoado pelo sangue de Jesus, ele tem compulsão, ele tem prazer em perdoar. Porque ele precisa repassar esta graça. Muito grande. Agora, também quero afirmar aos irmãos um segundo princípio para a atitude de grandeza, que é entendermos que perdoar não é um sentimento, é uma atitude que nasce do coração. Assim como amar. O que eu sempre falo aos noivos, tento explicar e esclarecer, que ninguém sente que ama o outro. Que se você sente que ama, o que você sente não é amor. A gente decide amar o outro. Amar é uma decisão. Por que amar é uma decisão? Porque o verdadeiro amor é muito mais racional do que sentimental. É a capacidade de fazer o bem ao outro. Você decide. Por isso você não deve se casar com alguém que te faz bem. Ou com alguém que vai te fazer feliz. Ou que vai realizar os teus planos e vai te ajudar. Você se casa com alguém a quem você quer fazer o bem, independente do que for. Você não se casa para ser feliz. Você casa para fazer o outro feliz. E aqui está a raiz de todas as frustrações, né? Mas eu não sou feliz, mas ele não me faz feliz. Mas ela não me faz feliz. Mas quem disse que é obrigação? Quem disse que é essa a expectativa que você tinha que ter? Verdadeiro amor é: estou disposto a fazer o bem, a amar. É uma decisão. É uma convicção racional, lógica, profunda. Assim como perdoar. Amor e perdão são complementares, estão juntos. Perdoar também é uma decisão, não é um sentimento. Porque eu já ouvi pessoas falando assim: mas eu não sinto de perdoar, eu não sinto no meu coração, eu não sinto que eu perdoei. Você não tem que sentir nada, você tem que decidir perdoar. Mas eu não esqueci. Óbvio que você não esqueceu, você não sofreu de amnésia. A memória está lá, a mágoa estava lá, mas como é que você evidencia que perdoou? Quando mesmo que você tenha a memória de tudo aquilo que foi lhe feito de mal, se você tiver a oportunidade de fazer o mal ou de retribuir, você vai fazer o bem. Você demonstra que perdoou. Vou fazer o bem, isso é amar. Amar é fazer o bem. Não é sentir, não é gostar, não é nem querer perto. Por isso que você consegue amar os seus inimigos. Como é que você ama quem te odeia? Ninguém quer por perto quem te quer mal, mas você pode amar quem te quer mal. Jesus fala: amem os seus inimigos. Como é que você ama quem te quer mal? Por que a gente não entende isso? Porque amar não é gostar. Gostar é querer perto. Amar é querer bem. Você pode querer o bem de quem te fez mal. Amém? Isso é perdoar. Voltando ao assunto grandeza espiritual, nas palavras de Jesus, maior é aquele que serve, e eu vejo que uma das pessoas que mais exemplificou grandeza e serviço foi José. A gente está estudando a vida de José. E quando eu me volto para a história de José, lá em Gênesis 45 e também capítulo 50, no verso 18 a 20, a gente vê que José exemplificou para nós o que é perdoar, o que é a misericórdia, o que é
agir em amor, sendo generoso com seus irmãos, que tinham lhe feito muito mal. E eu sei que a mágoa não é algo que deixa de existir. Veja, você vai continuar com mágoa de alguém que se divorciou de você, se separou. Você vai continuar com mágoa, às vezes as pessoas ficam com mágoa até mesmo de Deus, quando um filho morre, quando um cônjuge morre, é natural que as pessoas fiquem magoadas, e não entendam por que Deus levou meu filho, por que Deus levou o meu marido. A mágoa existe, quando você como pai, como mãe, criou um filho, e cuidou, e esse filho cresceu, e agora se aproveita de você, e vive como um sanguessuga, né? A mágoa existe, se você teve um pai abusador, ou negligente, se teve alguém com uma figura de autoridade na sua vida, que te fez mal, a mágoa existe. Um pastor manipulador, há tantos crentes hoje que sofrem na mão de líderes manipuladores, e seria mentira se você dissesse que não tem mágoa. Pessoas que te manipularam, mas o perdão não depende desses sentimentos. O perdão está relacionado a tomar a atitude certa, ainda que os teus sentimentos existam. E como é que eu tomo a atitude certa? A atitude certa, diante de quem me fez mal, nasce de um coração que está alinhado com Deus. Charles Swindoll escreve 3 lições específicas sobre como podemos ter uma atitude certa. Como eu posso ter uma atitude perdoadora? Como eu posso demonstrar grandeza? Mesmo quando a mágoa existe. Em primeiro lugar, quando pela fé eu puder ver o plano de Deus onde eu me encontro, a minha atitude será certa. Então, o primeiro caminho para você ter a atitude certa, pela fé enxergue o plano de Deus se desenrolando na sua vida. Pela fé, você crê que Deus tem um plano, e você enxerga o plano pela fé, de Deus sendo desenvolto na sua vida, mesmo a partir dessas situações frustrantes e que te magoaram. A pergunta é: você tem convicção de que você está onde Deus quer que você esteja? Você tem convicção de que nada escapa da soberania de Deus? Há muitos que não creem assim. Se você não crê assim, a vida realmente fica num lamaçal. Mas se nós começarmos a nos apegar à verdade bíblica de que Deus é soberano, e de que Deus continua soberano, mesmo nos nossos sofrimentos, mesmo nas nossas dores, se nós nos apegarmos à verdade bíblica de que Deus está no controle e te direcionou até esta situação específica, esse é o primeiro caminho para ter a atitude certa de perdão. Deus estava no controle. Foi o que José entendeu. Vocês fizeram o mal a mim, mas Deus estava no controle. Veja, ele não se esqueceu da mágoa, mas ele viu Deus agindo. Amém? Segundo caminho, quando puder pela fé sentir a mão de Deus na minha situação, a minha atitude será certa. Significa o seguinte: crer que Deus te colocou aonde você está para fazer o que Ele planejou que você faça. Deus te fez como você é, te colocou onde você está para fazer o que Ele planejou para que você faça. Sabe o que é isso? É convicção plena
de que você só é assim porque Deus te fez ser assim, de que você viveu os traumas que você viveu porque Deus fez assim, de que você nasceu com esse temperamento porque Deus te criou assim, que você está aqui no Brasil, na cidade de São Paulo, porque Deus quer que você esteja aqui, para que você use tudo o que você é, para fazer o que você está fazendo no lugar onde você está fazendo. Essa convicção é o que nos faz termos a atitude certa diante das mágoas, porque o contrário disso é o ressentimento. Há muito tempo atrás eu ouvi numa palestra o seguinte conselho: esteja onde os teus pés estão. O que isso significa? Às vezes a pessoa está num lugar com a cabeça em outro. Está numa igreja, está numa empresa, ou está no ambiente, mas a cabeça dela não consegue se ver frutificando naquele lugar, porque ela está sempre pensando, um dia que eu chegar lá, ou um dia vai ser diferente, ou aonde eu for, ou um dia eu vou mudar, ou um dia eu vou mudar de empresa, ou um dia eu vou mudar de igreja, um dia eu vou mudar de família, ou um dia eu vou sair daqui, e a pessoa nunca consegue frutificar onde ela está, porque ela não tem perspectivas onde está, porque ela não crê que onde ela está é onde Deus a colocou. Mas se eu começo a inverter, e eu começo a pensar assim, Deus me colocou aqui, e é aqui onde eu tenho que frutificar. Você começa a pensar que você está e que você deve frutificar onde os teus pés estão, onde Deus te colocou. Ah, essa empresa não é a melhor, ah, esse lugar não é o melhor, ah, essa família não é a melhor, mas foi onde Deus te colocou, porque Ele é soberano, e é lá que você tem que frutificar. Porque o contrário disso é sempre o ressentimento. É sempre a ideia de que um dia eu vou chegar lá e esse dia nunca chega. E você deixa de viver o que Deus está fazendo agora. Frutifica onde você está plantado. E terceiro caminho. Quando eu puder, pela fé, aceitar a localização e a situação como positivas, mesmo que tenha havido maldade no processo, a minha atitude será certa. É o que José disse, Gênesis 50:20, né? Vocês planejaram o mal, mas Deus o tornou em bem, para que fosse preservada a vida de muitos. Não é negar o mal, não é negar o sentimento, não é negar a mágoa, mas é ver que tudo isso aconteceu para que o bem de Deus acontecesse também. Quando a gente toma uma atitude errada, significa que eu estou olhando a vida pelos olhos humanos. Tomar a atitude certa é aprendermos a olhar sobre os olhos de Deus, sobre a perspectiva de Deus, enxergar, tentar e treinar o nosso coração e a nossa mente para enxergar o que Deus está fazendo. Isso nos leva à seguinte exortação prática: você não precisa que tudo dê certo para fazer o que é certo. Você não precisa que tudo esteja dando certo na sua vida para que você faça o que é certo diante de Deus. Às vezes as pessoas encontram justificativas para não viverem o ideal de Deus, né? Justificativas nas próprias frustrações ou em não ter o que gostariam de ter. Elas falam assim: já que eu não tenho o que eu gostaria de ter, eu não preciso viver o ideal de Deus na minha vida, me esforçar, me dedicar para manifestar a glória de Deus o máximo que eu puder. Afinal, eu não tenho tudo o que eu gostaria de ter. Deus não me abençoa com tudo que eu preciso. E a gente vive sempre na mediocridade diante de Deus. Você não precisa que o céu esteja limpo ou a noite fresca quando o seu coração é reto. Você não precisa de dias sem nuvens para que haja dias ensolarados. O sol continua a brilhar, mesmo que a nuvem esteja lá. Quando o coração é reto, disse Thomas Jefferson, os pés são rápidos. Veja, quando o teu coração está no lugar certo diante de Deus, os teus pés se apressam para fazer o que é certo. Quando o nosso coração não está alinhado com o coração de Deus, existe morosidade.
existe lentidão, existe postergação, existe omissão, existe atraso. A pessoa que está convicta que Deus a colocou e que ela está fazendo o que Deus quer que ela faça, ela é ágil. Essa falta de convicção gera omissão. Provérbios, capítulo 6, verso 16 a 18, diz assim, que há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, e coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal. Porque o mesmo princípio que está sobre um coração perverso, que se apressa para fazer o mal, também está sobre um coração que é reto, que se apressa para fazer o que é certo. Um coração que está reto diante de Deus não vai ficar esperando a oportunidade, a vida passar, as coisas acontecerem, porque ele está onde Deus quer que ele esteja. Ele vai agir de acordo com as expectativas que ele tem diante de Deus, de acordo com aquilo que ele crê que Deus está fazendo. Uma legítima fé em Deus vai gerar atitudes magnânimas, vai gerar grandeza. Uma fé sólida te leva a atitudes que glorificam ao Senhor. Quero encerrar dizendo que uma das coisas que nos impedem de vivermos os planos plenos com a alegria de Deus nas nossas vidas é a nossa carnalidade. A carnalidade, o domínio das frustrações, nos impedem de enxergar o plano de Deus. E se você age assim, sua vida vai ficar infrutífera, insonsa, estéril, sem vida. A pessoa que está sempre sendo movida pela frustração e que não enxerga por causa da própria carnalidade o plano de Deus, vive uma vida infrutífera. Vive uma vida estéril, ela não produz, ela não frutifica, ela não abençoa. Que ela carrega para onde ela vai esse tipo de sentimento pela falta de percepção do agir de Deus. O único meio de encontrar felicidade na moenda da vida é por meio da fé. Uma vida repleta de fé, na perspectiva de Deus, faz toda a diferença na forma como eu observo o mundo ao meu redor. E é sobre essa perspectiva que nós devemos agora nos esforçar e orar. Primeiro eu quero lembrá-los que tudo começa com a graça. Você não é merecedor do perdão. E assim como também os outros não são merecedores do perdão e do seu perdão, porque você não vai perdoá-los pelo merecimento, você vai perdoá-los porque você também não merecia e foi perdoado. Entender o mundo e ver o mundo não pela sua humanidade e não pelo que os outros te fazem, mas pela tua relação com Deus e sob a perspectiva de Deus, é o caminho que vai te salvar da vida estéril, vai te salvar de uma vida infrutífera. Você consegue frutificar em todos os momentos da sua vida? Você tem conseguido frutificar? Talvez você esteja se considerando no inverno, sabe? O inverno, as estações do ano. O inverno é um momento em que as árvores não dão frutos. E talvez você esteja pensando assim: estou no inverno da minha vida. Não estou frutificando. Não estou abençoando pessoas. Não estou glorificando a Deus. Talvez isso seja o momento em que você se encontra agora. Como é que você vai frutificar nos momentos de inverno? A palavra de Deus nos dá o caminho para isso. Salmo 1, Jeremias 17. O caminho é você permanecer plantado aos ribeiros de águas. O caminho é você permanecer ligado à perspectiva de Deus. Não ficar com essa ideia de que um dia tudo vai mudar e eu vou conseguir frutificar. Se você não frutifica agora, não vai ser amanhã.
Se você não está produzindo frutos agora que glorifiquem a Deus e que abençoem pessoas, não vai acontecer algo mágico na sua vida em que tudo vai mudar e você vai passar a frutificar. Agora, diante dessa atitude perdoadora, diante de tudo isso que nós temos aprendido, será que você hoje está sendo alguém que está colocando mais pressão na vida das pessoas, que está cobrando demais as pessoas, que está inconscientemente as manipulando por uma contagem de pontos, ou você é alguém que está aliviando a pressão? Que está sendo aí um reflexo da graça de Deus, que está conseguindo se sentir perdoado e por isso consegue perdoar? Porque às vezes nós somos os principais instrumentos para a culpa nos outros. E se o nosso coração for reto para com Deus, isso vai nos levar a atitudes. Por isso, a última pergunta que eu faço é: seu coração está reto para com Deus? Então, quais são as atitudes que você está produzindo a partir disso? Como isso está movendo a sua prática de hoje? Vamos florir, amém, irmãos? Vamos ter a capacidade de florir aonde Deus nos colocou. Que você possa florir no inverno. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, nós desejamos resplandecer a Tua glória, a Tua imagem, florescer onde o Senhor nos tem plantado, na circunstância, no momento, na localização geográfica e também no momento específico de vida em que estamos. Em nome de Jesus, nós te suplicamos, ó Deus, pelo poder vindo do Espírito Santo, para olharmos a vida sobre a perspectiva da Tua graça, e que possamos pela fé enxergar aquilo que o Senhor está fazendo, ainda que muitos tenham nos magoado, ainda que as feridas sejam reais. Deus, que nós não sejamos impedidos de nos mover, mas ajuda-nos, ó Pai, a frutificar, olhando pela Tua visão, olhando para a Tua graça, Deus, vendo o que o Senhor está fazendo e crendo no que o Senhor ainda fará. Meu Deus, que possamos frutificar onde o Senhor tem nos colocado, olhando para Ti e mantendo o coração íntimo do Senhor. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus Cristo e para a Tua glória, Deus. Amém, Deus. Amém. Que assim seja na sua vida, na minha vida, em cada um de nós. Sobre mim e cobre-me.
Amém. Que tempo especial de louvor, de cânticos, de adoração. Somos muito gratos às nossas equipes de música e de louvor. Eu quero te convidar a tomarmos parte da mesa do Senhor e celebrarmos o sacrifício de Jesus Cristo, o sangue de Jesus que foi derramado, a obra do Senhor Jesus realizada na cruz, e também celebrarmos todos os méritos de Cristo, tudo que o Senhor fez por nós e que nos concedeu agora uma nova vida e o ministério da reconciliação. Eu quero convidar a você aí na sua casa a preparar os elementos agora. E nós teremos um momento de celebração da ceia como igreja, online e também em família. Eu quero convidá-los a orarmos ao Senhor, pedindo para que o Senhor Jesus esteja entre nós e que esse momento seja feito por Ele, para a glória dEle. Vamos orar? Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos permite a graça de sermos Teu corpo e o Senhor nos concede o privilégio de sermos salvos pelo Senhor Jesus, de sermos Teus filhos e de cooperarmos com a Tua missão. E nós agora nos colocamos diante do Senhor, aos Teus pés, clamando para que o Senhor sonde os nossos corações, para que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, nos quebrante, veja se há em nós algum mau caminho e nos faça agora celebrar o Teu sacrifício, a Tua vitória, a Tua obra na cruz, os méritos do Senhor e a continuidade da Tua obra em nós, até que o Senhor venha. Nós agora fazemos isso em nome do Senhor e por isso, Jesus, nós Te convidamos para estar entre nós e para estar presente em cada lar, em cada família, em cada coração que agora celebra conosco este momento. Nós oramos em temor diante do Senhor e cientes, ó Pai, do significado deste momento. Oramos em nome de Jesus Cristo e para a Tua glória. Amém. Amém. E nesse momento eu quero te convidar então a tomarmos parte da mesa do Senhor. Nós sempre lembramos que esse ato deve ser feito em autoavaliação e também em celebração da obra do Senhor Jesus. Por isso é importante que você faça em atitude de oração. Nós também recomendamos que faça parte desse momento aqueles que professaram publicamente a sua fé no Senhor Jesus Cristo e demonstraram isso através de uma das ordenanças, que é o batismo nas águas. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, se você professou publicamente a sua fé nele, se você compreende o que isso significa, se você está em comunhão com Deus e também com uma igreja local, independente de ser a nossa igreja, você também é convidado a participar desse momento. Vamos então celebrar a ceia do Senhor Jesus. Eu vou pedir para que você aí comece a distribuir os pães com os membros da sua família. Se você está sozinho, você vai pegar aí o seu pedacinho de pão, né? E nós vamos agora nos lembrar daquele momento em que Jesus estava entre os seus discípulos e celebrando, né, aquele último banquete. Era a preparação da celebração da Páscoa do Senhor. Jesus Cristo se fez o nosso Cordeiro Pascal, aquele que tira os pecados do mundo. E a palavra de Deus nos diz assim, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, porque eu lhes transmiti aquilo que eu recebi do Senhor, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse, este é meu corpo que é entregue por vocês e façam isso em memória de mim. Então, gostaria que os irmãos agora tivessem um momento de oração, agradecendo a Deus pelo seu sacrifício, agradecendo porque Ele enviou o seu Filho, agradecendo a Jesus Cristo pela morte dele em nosso lugar, pela obra, pela lealdade, fidelidade ao Pai, pelo amor, pela paixão do Senhor Jesus. Nós somos tão pecadores que Jesus precisou morrer por nós, mas nós somos tão amados que Jesus optou por morrer por nós. Nós amamos ao nosso Deus, nós amamos ao Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E essa graça de o amar vem porque Ele nos amou primeiro e se entregou por nós. Eu queria que você orasse e agradecendo a Deus pelo sacrifício de Jesus, agradecendo pela oportunidade de você ter um relacionamento com Ele, de conhecê-lo, de viver com Ele, de ter um novo propósito, de ter vida eterna, de ser liberto de si mesmo, de ter o perdão,
de ter um novo nascimento, de ser um embaixador de Cristo, um reconciliador, de ser alguém que tem uma missão a ser cumprida para a glória do Pai. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu sacrifício, obrigado pelo perdão, obrigado pela tua obra. Nós te agradecemos, te louvamos e oramos para que a verdade do teu sacrifício, Deus, para que a verdade, Deus, da tua cruz, a verdade da tua graça nos transforme, que nos seja graça preciosa e jamais graça barata, que nos seja graça transformadora, que a tua graça nos transforme a cada dia. Te agradecemos pelo teu sangue derramado, pelo teu corpo partido e reafirmamos agora o nosso comprometimento com o Senhor, dizendo que nós te amamos e te adoramos e queremos viver aliançados com o Senhor para sempre. Obrigado, Jesus, pela nova aliança. Oramos em teu nome, Jesus. Amém. E em nome do Senhor, comamos todos juntos. E a palavra de Deus diz, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue, façam isso em memória de mim sempre que o beberem, pois cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Eu gostaria que agora você, aí na sua casa, com seus olhos fechados, você adorasse a Jesus e dissesse a Jesus quem ele é para você. Então diga aí com as suas palavras, quem é Jesus para você? O que ele representa para você? Qual é a verdade dele para você? Então diga aí com as suas palavras. Jesus, tu és a verdade, tu és santo, tu és precioso, tu és a razão da nossa existência, tu és adorado, tu és o príncipe da paz, tu és exaltado, tu és o rei dos reis, Jesus Cristo. Tu és o Senhor dos senhores, tu és o nosso remidor, tu és o nosso salvador, tu és de fato o nosso resgatador. Obrigado, Jesus Cristo, tu és santo, tu és lindo, tu és o nosso amado. Te exaltamos, Jesus Cristo. Sejas adorado entre nós aqui como igreja. Aleluia. Bebamos todos juntos. Amém. Que o Senhor continue sobre a sua vida e que a presença de Jesus seja renovada em seu coração. Conforme a recomendação da palavra de Deus, que o Espírito Santo agora seja exposto, revelado, evidente, através de uma autoconfrontação. O Senhor nos diz: examine-se antes de comer e beber, pois quem come e bebe sem honrar o corpo de Cristo, come e bebe julgamento contra si mesmos. Que o Espírito Santo de Deus nos leve agora a esta sondagem e nos faça mais próximos da sua graça e da sua presença. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por este momento. Oramos para que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado pela terra. Que o Senhor te abençoe e guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto, tenha misericórdia de ti, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te conceda paz, agora e para todo o sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço e nós nos encontramos nas próximas programações.
mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, é uma mensagem que prega, que vive, ó Deus, que responde à graça do Senhor. Obrigado, Deus, pela tua graça que nos alcançou. Obrigado, Pai, porque é pela tua graça que nós continuamos sustentados, que nós continuamos vivos, que nós continuamos em pé. A tua graça, Deus, nos basta, Pai. É na tua graça que nós, ó Deus, respiramos e continuamos vivendo, Pai. E nós clamamos para que, como igreja, como indivíduos, como seres criados pelo Senhor e teus filhos, o Senhor possa renovar a graça em nossos corações, a percepção do quanto o Senhor é bom e quanto nós não merecemos o teu amor por nós, Pai. Que isso possa gerar em nós atitudes graciosas, Senhor, atitudes de perdão, atitudes de bênção sobre os outros, sobre aqueles que nos perseguem, que possamos abençoar, que possamos perdoar. Ó Deus, nós te suplicamos que a tua graça esteja sobre nós, movendo os nossos corações, movendo as nossas palavras e pensamentos. Obrigado, Pai, por este momento. Em nome do Senhor nós oramos. Amém, Jesus.